Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu lerei do verso 3 ao verso 11. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Portanto, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Oremos. Amado Senhor, muito obrigado por esta preciosa palavra, Pai. Muito obrigado porque ela é alimento para as nossas almas. Ela serve de estímulo para a nossa caminhada cristã. Nós agradecemos e suplicamos que o Senhor mais uma vez esteja nos direcionando nesta meditação, para que a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus queridos irmãos. Irmãos amados, esta é a terceira pregação nesta imersão bíblica. Nós já vimos dois tipos de sofrimento. O sofrimento por juízo divino e o sofrimento preventivo, que, conforme vimos domingo passado, nos poupa de problemas espirituais mais sérios. Hoje eu quero falar de outro tipo de aflição, que não é resultado direto do pecado. Ele surge não para nos prevenir, mas para que demonstremos empatia com a pessoa que sofre. Eu quero falar sobre o sofrimento empático. Sofrimento empático. Este sofrimento, irmãos, ele é motivado pela compaixão e acontece quando a pessoa ou quando alguém considera a aflição da outra pessoa e por isso se coloca no lugar dela, sentindo e sofrendo também. Irmãos, as circunstâncias em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta é um tanto dolorosa. Isso porque os falsos apóstolos da época de Paulo tentaram criar uma plataforma na igreja de Corinto para ensinar um falso evangelho e começando a falar mal de Paulo, a fim de convencer, ludibriar, a fim de
convencer as pessoas a afastarem do apóstolo. Então, os falsos apóstolos estavam incentivando as pessoas a trocarem o apóstolo por eles mesmos. E no capítulo 2 desta segunda carta aos Coríntios, Paulo faz menção a uma visita dolorosa em que ele fez quando alguém na igreja, provavelmente um falso apóstolo, chegou até a insultá-lo publicamente. Situação difícil na vida do apóstolo. Ele então voltou entristecido, mas na esperança que aquela igreja fosse convencida do erro e se arrependesse. Inclusive, queridos, de acordo com o capítulo 2, versículo 4, ele escreveu em meio de muito sofrimento e angústias de coração, com muitas lágrimas e tudo mais. O sofrimento de Paulo incluía a preocupação com todas as igrejas, conforme é escrito aí no capítulo 11 desta carta, no verso 28. Este empático sofredor, estou falando de Paulo, ele estava tão inquieto com a situação da igreja de Corinto, que não sentia paz de espírito em permanecer em Troade, conforme o capítulo 2, versículos 12 e 13. E apesar da porta que se abrira ali para a pregação do evangelho, assim Paulo foi para a Macedônia para esperar Tito, o seu colega pastor. Imagine aí, o apóstolo desbravado Paulo se sentia inquieto ao ponto de não permanecer na cidade de Troade, porque estava extremamente debilitado, preocupado com a igreja na cidade de Corinto. Paulo, ele volta a falar sobre este assunto no capítulo 7 desta carta. No capítulo 7, versículo 5, quando ele chegou na Macedônia, o qual não teve nenhum alívio. Diz ele assim: em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Finalmente, meus irmãos, este Tito trouxera algumas notícias e consolo ao apóstolo Paulo, ao relatar que aquela igreja de Corinto também estava entristecida e que esta tristeza foi um instrumento usado por Deus para levá-la ao arrependimento. Deixa eu te dizer algo com base nisso que eu falei agora. A tristeza nem sempre é ruim, tá? Talvez você se encontre triste hoje e se sente mal por estar triste. Mas eu quero te dizer que, de acordo com a palavra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Então a tristeza nem sempre é ruim, tá? Entenda isso. Na verdade, eu falei 2 Coríntios 2, verso 10, na verdade é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, onde a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. Irmãos, interessante é que o teólogo John MacArthur, ele intitulou esta epístola de As Palavras de um Pastor Carinhoso. E nesse mesmo sentido, João Calvino, ele lista 3 objetivos de Paulo nesta introdução aqui de 2 Coríntios. Diz ele: em parte com o propósito de enaltecer a bondade de Deus,
em parte para estimular os coríntios por meio de seu exemplo a suportar as perseguições de maneira resoluta, e em parte para magnificar o seu refrão de piedosa glorificação, em oposição às calúnias malignas dos falsos apóstolos. E ainda mais, conforme observa um comentarista, Wene Bohr, sobre esta segunda epístola, Paulo não principia, ele não inicia esta epístola com questões da vida da igreja, como faz geralmente, irmãos. Ele escreve a respeito de experiências bem pessoais. Contudo, ele explica aos coríntios que os sofrimentos não o impedem de agradecer. Pelo contrário, justamente as suas experiências no sofrimento lhe proporciona este louvor e agradecimento. Então, nem mesmo o sofrimento é de todo ruim na sua e na minha vida. Irmãos, eu quero te dizer a vocês que há uma maneira diferente de enfrentar as aflições da vida. Aí, diante disso, surge a pergunta temática para esta pregação. Por que você deve encarar o sofrimento com empatia? Já fez essa pergunta para você mesmo? Por que você deve encarar o sofrimento com empatia? De acordo com este texto, nós podemos extrair 3 razões pelas quais você deve encarar o sofrimento com empatia. Primeiro, você deve encarar o sofrimento com empatia, porque diante dele você é contemplado por Deus. Você pode acompanhar comigo aí os versos 3 e 4. Irmãos, mesmo diante do sofrimento, Paulo não deixou de bendizer ao nome do Senhor. No verso 3 e 4 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Irmãos, Deus é o Pai cheio de compaixão, que sempre está disposto a te confortar. Ele é descrito aqui como o Pai de toda compaixão, e em sua compaixão, Deus sempre contempla o nosso sofrer. E o verbo contemplar aqui significa o chamado para estar perto. É a mesma palavra grega para consolador. Deus faz conosco exatamente como um advogado faz com outra pessoa que está sendo injustiçada. É como alguém que está sofrendo por uma situação, por uma injustiça. É como alguém que está sendo injustiçado também por causa de alguma doença, cujo direito é permitido à pessoa, mas esse direito lhe é negado. A pessoa, então, contrata um advogado para defendê-la diante do INSS. E quando a pessoa ganha a causa, é dito a ele, como que é, Brena, Malu? Como que é dito? O seu benefício foi concedido, ou você foi contemplada com um auxílio, doença. Da mesma forma, irmãos, quando nós estamos sofrendo, o Deus Filho que viveu aqui na terra, ele se compadece de nós, ele nos contempla com uma bênção. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que nós temos um grande sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Jesus conhece qualquer dor que a pessoa está sentindo, seja ela no corpo ou na alma. E ainda de acordo com o verso 4 do texto que nós lemos,
a consolação divina vem com o objetivo de poder nos consolar os que estiverem em qualquer angústia, usando o mesmo consolo que nós recebemos. Então, ao ser um Pai de toda compaixão, o nosso Deus demonstra a sua empatia com os que sofrem, a fim de que esses, depois de vencida a prova, se mostrem igualmente empáticos com aqueles que sofrem. É exatamente isso que Paulo está falando e dizendo aqui nesse texto, irmãos. Eu te pergunto nesta noite, qual o instrumento especial de Deus para te consolar e que deve ser usado com empatia ao sofrimento alheio? Que instrumento é este? Em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Observem, meus irmãos, que o consolo recebido deve ser também o consolo transmitido. É assim porque, na sequência, no versículo 5, ainda de Romanos capítulo 15, no versículo 5, diz assim: o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É por isso que, ao conceber a igreja como o corpo de Cristo, Paulo diz assim: se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros igualmente se alegram com ele. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Esta, meus amados irmãos, esta é a comum assistência que devemos prestar uns aos outros em suas aflições. Mas continuando aqui, de acordo com este texto, além de ser contemplado por Deus, de acordo com o que nós temos tratado aqui, a segunda razão pela qual você deve encarar o sofrimento com empatia é que por meio dele você é encorajado por Deus. Olhe, por favor, aí na sua Bíblia, agora nos versos 5 e 6 de 2 Coríntios 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Eu te pergunto, sabe quantas vezes aparece a palavra consolação neste texto? Esta palavra, irmãos, ela é repetida aqui 5 vezes neste texto. E significa aquele que é chamado para estar ao lado ou ajudando. Isso significa que Jesus não somente veio como advogado para defender a nossa causa, mas ele mesmo entregou a sua vida para pagar por um alto preço. Ele entregou a sua vida para nos salvar. E o verso 6 diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos.
Este terceiro tipo de sofrimento é chamado de sofrimento empático, exatamente porque tanto a aflição quanto o consolo está sendo compartilhado mutuamente. É por isso, irmãos, que no versículo 7 diz assim, ó, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os tereis da consolação. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Diferente dos ímpios que enfrentam o sofrimento como resultado do juízo divino, o sofrimento na vida do cristão só acontece na medida da consolação. No Salmo 94, Davi, ele reconheceu esta verdade ao dizer assim, na multidão das minhas ansiedades, as tuas consolações deleitaram a minha alma. É nesse sentido, meus irmãos, que o apóstolo Paulo chama as aflições de aflições, de os sofrimentos de Cristo. Justamente como ele diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 24, em que ele preenchia, de certa forma, no próprio corpo, o que faltava no sofrimento de Jesus. Assim, quando você sofre, quando eu sofro, quando nós sofremos, nós estamos compartilhando, irmãos, do sofrimento de Cristo, produzindo assim o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste também em nós. Como diz no capítulo 4 desta carta. Entendam isto, queridos ouvintes. Entendam isto. Diferente do impenitente que experimenta o sofrimento como resultado do juízo divino, se vocês creem em Jesus, os sofrimentos em suas vidas só acontecem à medida da consolação. E algo que ilustra bem as aflições na vida do cristão é a figura de um crisol. Quem aqui já ouviu falar da palavra crisol? O crisol é um recipiente para a fundição ou purificação de metais. De acordo com o dicionário, o crisol é definido também como o lugar ou circunstâncias apropriadas a evidenciar as melhores qualidades de algo ou de uma pessoa. Eu te pergunto, as suas aflições têm extraído do seu coração a sua melhor ou a sua pior versão? Repito. As aflições na sua vida têm extraído do seu coração a sua melhor ou a sua pior versão? O sofrimento na sua vida tem evidenciado o que de bom? Você tem se tornado uma joia mais preciosa aos olhos de Deus? Ou tem passado pelo crisol da aflição, se tornando ainda mais carrancudo com a aflição? Diferente do sofrimento evidenciar o seu pior estado, que o sofrimento te torne ainda mais precioso e mais encorajado. Repito, diferente do sofrimento evidenciar o seu pior estado, que ele te torne ainda mais precioso e encorajado. Pois bem, encarando o sofrimento com empatia, você não apenas é consolado por Deus, e não apenas encorajado por Ele. Há uma outra lição, há uma outra maneira diferente de você passar pelo sofrimento. Em terceiro e último lugar,
você também é acobertado por Deus. Você é contemplado, certo? Mas não apenas contemplado por Deus. Você é encorajado por Deus. E você é também acobertado por Deus. Acompanhe o verso 8, quando diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo, provavelmente, ele aqui faz referência ao alvoroço registrado em Atos capítulo 19, quando ele esteve em Éfeso, na Ásia, cuja atividade missionária incomodou Demétrio. Quem era Demétrio, lá em Atos 19? Era um ourives que empregava muitos operários na fabricação de modelos de prata do templo da deusa Atênis. Esta atividade dava muitos lucros aos artífices. E Paulo, então, ele foi alvo da fúria daqueles homens e, por pouco, não o matou. Mas ele diz nos versos 9 e 10, você pode acompanhar aí. Estou falando de 2 Coríntios 1, ainda o nosso texto base, versos 9 e 10. E nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Queridos, ser acobertado ou livrado por Deus, ser livre por Deus, não é ser livre de perigo. Às vezes a gente até escuta por aí, né? Quando alguém vai fazer uma viagem, vai com Deus. Eu escuto muito, muito no dia a dia. Vai com Deus. Mas o que significa ir com Deus? Significa estar livre de problemas? Livre de eventuais incidentes e até mesmo acidentes? O que significa alguém andar com Deus? Até estudamos sobre isso hoje na escola bíblica, aqui às 9 horas. O que significa andar com Deus? Ser acobertado por Deus não é estar livre de problemas, de sofrimento. Mas é exatamente passar por situações adversas, experimentando o livramento divino. E nesse sentido, irmãos, olha aqui o que diz o comentarista Weber Bohr. Ele diz o seguinte: ele faz uma importante afirmação ao dizer, preste atenção porque isso tem a ver com o que eu estou falando, tem a ver com esse texto. Ele diz assim: crer não é uma posse pronta de que podemos dispor quando uma vez chegamos à fé. É um movimento interior de vida que tem muitos graus de fé a percorrer e que se amadurece em situações e provas sempre novas. É muito interessante esta compreensão. É muito interessante, irmãos, termos essa compreensão, porque não nos coloca em situação de super crentes, mas super dependentes. A verdadeira fé, repito a frase aqui, a verdadeira fé é um movimento interior de vida que tem muitos graus de fé a percorrer e que crescem e amadurecem em situações e provas sempre novas. É exatamente por isto que Paulo menciona a necessidade da oração aqui no versículo 11.
assim como ele faz em outras ocasiões. Finalmente, o verso 11, ele diz: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O nosso Deus, o Deus do qual você serve, ele tem todo o poder para nos livrar e fazer-nos vitoriosos, mas ele ordena para que oremos uns pelos outros. Isso também é encarar o sofrimento com empatia. Isso também é encarar o sofrimento com empatia. Pois bem, no final então desta pregação, o que você vai levar no seu coração? O que você vai levar para casa, para a sua vida? Eu quero trazer pelo menos três considerações finais com base em tudo que eu disse aqui. E a primeira implicação que eu deixo é para você que ainda não entendeu o propósito de Deus ao permitir que você sofra. Talvez, quem sabe, talvez você ainda não entendeu a proposta desta imersão bíblica. A escola da dor e o mestre da cruz, como o sofrimento pode te aperfeiçoar em Jesus. Eu quero te dizer que, usando a figura, aquela que eu disse agora há pouco, a figura do crisol. O que é o crisol? Como eu disse, o crisol é exatamente aquele lugar que purifica, que evidencia as melhores qualidades de algo ou alguém. Então, usando essa figura do crisol, eu te digo, aproveite o crisol da aflição como convite de Deus para te aproximar a Ele através de Jesus. Não deixe passar a oportunidade do crisol da aflição, meus irmãos. Aproveitem essa oportunidade para que você se torne ainda mais dependente de Deus. Não deixe esta oportunidade passar. Mas a segunda implicação final, eu deixo para você que já entendeu. A você que já entendeu o propósito do sofrimento nesta terceira mensagem sobre a escola da dor e o mestre da cruz. A você que já entendeu. Use o consolo que você recebeu de Deus para consolar os outros. Seja você um reflexo da empatia divina. Aproxime-se de quem está passando por situações adversas. Ore por esta pessoa. Compartilhe com esta pessoa aquilo que você aprendeu em suas devocionais na sua casa, aquilo que você aprendeu aqui com a pregação ou ensino durante a semana. Sejam intencionais em seus relacionamentos interpessoais. Sejam intencionais. Por fim, em terceiro e último lugar. Em terceiro lugar, usem suas lutas e vitórias como testemunho de fé. Você pode fazer isso compartilhando com as outras pessoas. Você deve entender que, como parte do corpo de Cristo, a dor de um membro afeta a todos. E isto demonstra a comum assistência
e confirma a mesma esperança compartilhada no Evangelho. Faça isso e você viverá de forma mais satisfatória e você enfrentará a empatia ou o sofrimento com empatia, de maneira esperançosa. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, como tem feito e continuará fazendo no meu. Convido você então a ficar em pé, fechar os seus olhos. Aproveite esse tempo para orar